Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versos de 46 ao 52. Esse é o trecho que a gente vai se concentrar nessa manhã. Marcos 10, de 46 ao 52. Nós vamos falar a respeito da história de um homem chamado Bartimeu. E o tema da nossa mensagem nessa manhã é Ouvindo o Calado. Amém? Ouvindo o Calado. Marcos 10, de 46 a 52, nós faremos uma leitura direta desses versos, depois a gente vai se concentrar em cada um para poder a gente entender melhor, o que temos para essa manhã. Diz assim, Marcos 10, de 46 ao 52. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Verso 49, Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Verso 52, então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém, irmãos? Vamos falar com o nosso Pai. Amado Deus e Pai nosso, santificado seja o teu santo nome, Senhor, em nosso meio, neste lugar, nessa igreja, através da minha vida e dos meus irmãos, Pai. Que o Senhor nos oriente agora a compreensão da tua palavra, já lida esse trecho aqui, junto aos meus irmãos, para que venhamos ser orientados agora, segundo o teu Espírito Santo, de modo que venhamos compreender, ó Senhor, a tua mensagem nessa manhã para nossas vidas, para que todos venham ter essa mesma compreensão, segundo o Espírito Santo que há em cada um de nós. E se alguém aqui que ainda não teve, ó Deus, essa percepção ou esse receber do Espírito Santo do Senhor, que tem essa oportunidade de, nesse relacionamento contigo, assim proceder. Que em nome de Jesus, que esse instante venha ser guiado pela sabedoria que há em Ti, de modo que venhamos, ó Deus, ter compreensão mútua, que venhamos como uma igreja, como um só corpo de Cristo Jesus, lembrar e trazer à memória Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei, que venhamos também ressaltar nessa manhã que precisamos ser testemunhas desse Cristo, para que o mundo conheça Jesus através desse exemplo que é vivido por nós, sendo semelhantes a Jesus. É o que pedimos nesse início de sermão. Em nome de Jesus, amém. Nesse texto que separamos aqui, e já brevemente começando a nos inserir aqui na história. Obrigado. Oxará, mano. Pode deixar aqui. Só para fazer propaganda mesmo? Pretendo beber não. Mas, só nos situando aqui nessa história, no que está aqui diante de nós, o que a gente já leu. Primeiro o texto já coloca para a gente no verso 46 que, e foram para Jericó. A Bíblia de vocês também está assim? E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, então já coloca duas coisas diante da gente. Foram para Jericó e saíam de Jericó. Aqui a gente observa que Jesus estava andando, como comumente acontecia, junto aos seus discípulos. E até nessa saída de Jericó, o texto também vai dizer no verso 46, que uma grande multidão, além dos seus discípulos, o seguiam. E nesse caminho de Jesus saindo de Jericó,
a gente começa a destacar algumas coisas importantes desse contexto ao qual a história está inserida. Jesus aqui, ele estava indo em direção... Houve um milagre aqui da potencialização da voz. Voltamos? Então, Jesus estava em que direção? O versículo anterior aqui, de 32 e 33, que eu gostaria também de ler com os irmãos, Marcos 10, 32 e 33, vai dizer para onde que Jesus estava indo. E diz o seguinte: estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo, verso 33, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Aqui está esse contexto dessa chegada e saída de Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém, mas ele passa pela cidade de Jericó. E aqui o texto, além de falar que ele chegou, fala que ele já saiu de Jericó. Quando você sai de um lugar, é porque você terminou de fazer aquilo que você se propôs fazer naquele lugar. Amém? Por exemplo, ao final desse culto, nós vamos sair aqui da igreja. Por que nós vamos sair aqui da igreja? Porque aquilo que a gente se colocou, para poder fazer nesse lugar, já se findou. Então, a gente vai apenas seguir o nosso caminho. Nesse contexto aí, algo ainda acrescenta ao nosso conhecimento aqui, que é como que estava Jesus. Imagine como que Jesus estava ali. Porque ele estava indo, Jesus como Deus, mas também como homem, ele estava ali, provavelmente enfrentando ali uma aflição já, mediante ao sacrifício que ele sabia que viria. Tanto que ele confessa isso aos seus discípulos nos versículos que nós lemos aqui, 32 e 33. Jesus diz sobre aquilo que ele deveria vivenciar ali em Jerusalém. Então esse é o contexto, Jesus saindo de Jericó, indo para Jerusalém, para enfim se sacrificar pelo mundo inteiro. Por mim, por você e pelo mundo. E assim, nessa sequência desse texto, nós observamos então essa apresentação de um personagem chamado Bartimeu. E é interessante também Bartimeu, porque a gente vê algumas características sobre ele. Dificilmente nos evangelhos sinópticos a gente vai ver especificações sobre aqueles a quem o milagre acontece. Geralmente você vê algumas referências, até das próprias histórias com Jesus. Antes aqui um pouco, a gente vai ver, não necessariamente um milagre, mas um diálogo que Jesus tem com um jovem rico. Essas são as informações daquele jovem. E outros milagres que vão acontecendo ali nesses relatos de Cristo Jesus não trazem muitas especificações dos personagens que recebem a cura. Mas aqui a gente começa a ver um número significativo de especificações de quem era Bartimeu. Inclusive, o seu nome, Bartimeu. E outra coisa interessante é que Bartimeu nem necessariamente era um nome. Porque Bartimeu era, como é chamado, como se um patronímico aramaico, que é um nome dado como uma referência de pai. Então seria o Bar, que é filho de, e Bartimeu. Esse Timeu seria o nome do pai dele. Tanto que Marcos, quando ele escreve o Evangelho, no verso 46, além de dizer que o nome era Bartimeu, ele diz o seguinte, um cego mendigo, e depois ele fala o quê? Filho de Timeu. Ou seja, é como se ele explicasse o que significa Bartimeu, filho de Timeu. Então a gente tem aqui um homem que tinha sim uma deficiência visual. Ele já apresentava assim, essa necessidade, essa dificuldade em sua relação na sociedade. Agora imagine isso levando aqui os tempos de Cristo Jesus, primeiro século da nossa era. Porque hoje em dia, se já é difícil, mesmo com alguns esforços da sociedade, na nossa organização, de modo a dar um pouco mais de assistência, a pessoas que necessitam assim de algum cuidado mais especial. Imagine nesse início aqui, início da nossa era, como deveria ser difícil para uma pessoa deficiente visual. Mas ali estava Bartimeu.
E aí, como consequência de Bartimeu, ele não só era cego, mas ele era também um mendigo. Porque, como eu falei, se uma sociedade não dava a ele essa tamanha assistência, digo por parte mesmo do governo, né, um amparo, Bartimeu então se via numa situação em que ele não tinha como gerar assim os próprios recursos para a sua existência. Então Bartimeu, ele estava ali à beira do caminho, sendo um cego e necessitado ali, sendo assim então um mendigo. Esse era Bartimeu, que o seu nome, como eu disse, nem era nome, mas uma referência. Esse era Bartimeu, o personagem dessa história que a gente aqui se debruça. Mas aí o texto continua e a gente vai começar a absorver coisas interessantes para a nossa vida hoje. E no verso 47, gostaria de ler novamente com os irmãos, diz o seguinte: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aqui a gente observa algumas características interessantes, além das que já foram dadas sobre Bartimeu. Bartimeu, ele estava ali, aparentemente, como alguém que não conseguia ver. Mas Bartimeu ali, mesmo na sua dificuldade, ele conseguia ter uma percepção de Cristo Jesus muito melhor de outros contemporâneos a ele, que enxergavam de uma forma muito bem. Porque Bartimeu Bartimeu escuta e se direciona talvez a Jesus, ou ao lugar ao qual ele estava assim, vendo que as pessoas, escutando que as pessoas estavam ali falando sobre Jesus, porque uma multidão estava cercando Jesus. Então você imagina aquele movimento de pessoas, aquilo era perceptível. E aí Bartimeu, nesse momento, ele começa a gritar, porque ele descobre que era Jesus. Só que Jesus não era só Jesus, Jesus era o filho de Davi. E aí, como filho de Davi, entenda como descendência de Davi. Ou seja, para aquele povo ali judeu, Jesus era, trazendo essa noção de filho de Davi, ele era de fato esse descendente do rei Davi, descendente dessa importância ali na história de Israel, daquele que cumpriria sim essa promessa de vir e ter um reino duradouro, e que ele seria um rei que reinaria para sempre. Esse era Jesus e ele identifica isso. E então, Bartimeu coloca uma primeira coisa aqui que a gente pode trazer para um aprendizado para nós, que é a humildade diante de Deus. Quando eu consegui discernir isso aqui, irmãos, eu mudei um pouco do meu relacionamento com Deus, principalmente na oração. Porque é interessante como que Bartimeu se coloca diante de Jesus. Ele reconhece Jesus já como o filho de Davi, sabe? Como o Messias, ungido. Aquele que haveria de vir e de fato veio, estava ali, passando à sua frente. E outras pessoas reconheciam que algo de especial havia em Jesus. Tanto que tinha uma multidão. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram essa experiência de uma multidão segui-los. Eu nunca passei por isso. Nem sei, no máximo aí alguém que me seguiu foi 2 pessoas, que é Camila e Joaquim. E eu nem sei se é por vontade deles, mas isso já aconteceu. Agora, uma multidão tem que ser importante, não tem, irmãos? Imagina uma multidão seguindo uma pessoa. Esse era Jesus, seguido por uma multidão. E então, nesse contexto ali, Jesus sendo seguido por uma multidão, e não só multidão, mas tinham também discípulos. E aí, se multidão já é uma coisa significativa, imagine discípulos, ou seja, um grupo de pessoas que procura ser igual a ele. Aí o negócio fica significante, porque Jesus era esse, importante. E Bartimeu reconhece isso, e ao declarar isso, Jesus, filho de Davi, ele diz: tenha compaixão de mim. E o interessante dessa compaixão que ele pede é porque Bartimeu, ele traduz muito bem quem nós somos diante de quem Deus é, irmãos. Às vezes a gente sobe a nossa cabeça, a gente pensa que a gente consegue conversar com Deus, sabe? Como se fosse aquele face a face, de um modo que a gente chegasse ali no mesmo patamar de Deus e falasse: Deus, entrou agora 2022, fiz uma listagem aqui bonita, aqui cheia de coisa, mas tem uma coisa, eu preciso que você faça isso aqui, Deus, porque senão vai ficar difícil. É como se a gente quisesse, muitas vezes, até de um modo indireto, se colocar diante de Deus até como se Deus fosse um servo nosso. Mas Bartimeu, ele tinha a visão de quem Deus de fato era. Ele chega e faz o seguinte: tem misericórdia de mim.
Sabe, irmãos, a gente observa aqui que Bartimeu, ele não se coloca diante de Jesus, talvez na única oportunidade que ele tinha de atingir o Mestre, o Deus que estava ali. Ele pega aquela oportunidade, em vez de ele dizer, me cura, Jesus, filho de Davi, me cure. Na verdade, o que ele faz? Tenha compaixão de mim. E aí a gente começa a entender como que a gente deve se relacionar diante de Deus. Porque se assim como Paulo coloca em Romanos 3:23, que todos pecamos, em Efésios 2:3, dizendo que nós éramos antes filhos da ira, a gente começa a observar quem nós somos. E diante dessa percepção da nossa insignificância perto de Deus, só resta uma coisa que a gente possa dizer a esse Deus soberano, poderoso. Tenha compaixão de mim. Ele ali traduz para a gente como que nós deveríamos nos colocar diante de Deus através das nossas orações. Certamente você já começou a orar, irmãos, por esse ano de 2022, porque quando roda ali o calendário, a gente cria, uma série de esperanças dentro de nós. A gente começa a se achar de fato assim, até mais potente. Fala assim, se não aconteceu até dia 31 de dezembro de 2021, agora em 2022 vai acontecer. Renova a esperança, isso é legal. Um novo ciclo se inicia. E aí, nessa nova experiência de ano novo, diante de tudo isso, certamente os irmãos estão orando ao Senhor. E nós gostaríamos, nessa manhã, de pensar, primeiramente, sobre esse exemplo de Bartimeu, que a nossa oração precisa ser amparada diante desse nosso estado diante de Deus, em que, na verdade, nós precisamos pedir a Ele misericórdia e compaixão. E como eu falei, quando eu discerni isso na minha vida, eu comecei a ter um relacionamento diferente com Deus em relação à oração. Eu comecei a pensar assim, cara, se eu preciso de uma coisa e Deus é bom, então o que eu preciso fazer é fazer com que Deus olhe para mim de fato com amor, sabe? Clamar a Ele e falar assim, Deus, eu não mereço nada. Sabe, o que eu posso pedir ao Senhor, o Senhor nem precisa fazer, nem precisa me ouvir. Mas o que eu peço a Ti é que tenha compaixão de mim. Porque tendo compaixão, Deus fará aquilo que é bom a cada um de nós. E aí, nós aprendemos isso com Bartimeu. E então Bartimeu solta esse grito, ele começa a gritar. Mas aí, irmãos, nós chegamos ao verso 48. E diz, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Nesse segundo ponto, gostaria que os irmãos pensassem na seguinte frase, olhos fechados e voz silenciada. Bartimeu representa aqui, irmãos, um exemplo de alguém que está em nossa sociedade, mas que muitas vezes tem os seus olhos fechados e sua voz silenciada. Sabe, no nosso dia a dia corrido, a gente tem várias atribuições, vários lugares para ir. A gente tem alguns Jerusaléns em nossas vidas que a gente está indo nessa direção. E a gente se esquece de olhar para o lado e perceber aqueles que estão parados no caminho. A gente se coloca num caminho como se a única coisa que importasse era chegar ao fim daquele caminho. Mas se existe um caminho, é porque existe uma significância daquele meio, daquele momento de transição. E aí quando a gente observa isso, a gente vê o exemplo de Jesus. Jesus, ele estava ali no caminho, indo para Jerusalém, indo para um lugar a qual ele experimentaria coisas assim, sabe, de angústia, de sofrimento naquela morte de cruz. Ali estava Jesus naquela direção, andando em direção naquele caminho. Mas então Bartimeu se coloca como essa voz. E a gente observa Bartimeu como esse exemplo daqueles que estão parados à beira do caminho. Aqueles que ainda não têm um caminho para seguir. Daqueles, irmãos, que muitas vezes se colocam num sinal de trânsito, sabe? E não é trabalhando no sinal de trânsito, trabalhando, o que eu digo, de uma forma, formal que seja. Muitos até estão ali trabalhando, vendendo alguma coisa. São pessoas que às vezes estão ali deitadas numa calçada. São pessoas que se colocam à margem dessa sociedade, não necessariamente por uma decisão delas ou simplesmente por uma escolha delas, como se fosse algo unilateral, mas muitas vezes por uma participação nossa,
que caminha nesse caminho sem olhar para as suas laterais. E então ali estava Bartimeu. E esse Bartimeu representa então esses que são ignorados, evitados, em que seus nomes são deletados. E talvez a única coisa que sobre é uma referência sobre aquela pessoa. Talvez um fulano que fica perto do orelhão. Talvez ciclano que mora debaixo daquela marquise. São apenas referências, porque o nome já não se tornou mais importante para a sociedade. E então essa voz, Bartimeu que já não podia enxergar, a sua voz que seria o seu único meio de se relacionar com aquela sociedade, então a sua voz ela é calada. Porque aqueles que se colocam ali como discípulos de Jesus e como seguidores de Jesus, eles que estavam ali naquela multidão linda, seguindo Jesus, que estava indo para Jerusalém para morrer por todo mundo, esses que estavam ali em volta de Jesus, eles olham então para aquele momento e para Bartimeu, e eles dizem o seguinte para Bartimeu, aqui no verso 48, e repreendiam para que se calasse. A voz de Bartimeu era uma voz indesejada para aqueles que estavam seguindo Jesus. Então a gente começa a observar algumas coisas, irmãos, e talvez a pensar, quem somos nós hoje nessa história? Será que nós estaríamos junto dessa multidão, seguindo Jesus, mas rejeitando aqueles que estão parados no caminho? Ou será que a gente é como de fato Jesus é? Porque nós não somos chamados para sermos iguais os discípulos de Jesus. Nós não somos chamados para sermos iguais àqueles que seguiam a Jesus. Nós somos chamados para sermos iguais a Jesus. E o que Jesus faz nessa história, irmão? Jesus faz uma coisa surpreendente. Continuando, verso 49. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Eu gostaria que você repetisse comigo essa frase. Jesus parou. Pode ser? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Jesus parou. Irmãos, Jesus parou. Olha que coisa importante que Jesus ia fazer. Ele ia morrer em Jerusalém lá e morrer pelos nossos pecados. Ele tinha uma missão, salvar o mundo. Salvar o mundo do pecado, sabe? Daquilo que a gente jamais poderia se desculpar diante de Deus. Só que Jesus, sabe o que ele faz? Ele para diante do grito de um homem que era cego e mendigo. De um homem que estava à margem da sociedade, sendo ali calado por aqueles até mesmo que estavam seguindo Jesus. Esse é Jesus, aquele que para. E Jesus para, irmãos. E aí, o texto é tão incrível, que não só diz que Jesus para, mas Jesus faz mais o quê? Alguém lembra que a gente viu aí? O que é que Jesus diz? Oi? Chamem o cego. Irmãos, imagina a cena, igual a gente estava imaginando. Aquele povo lá, dentro do terminal de Niterói. Sexta-feira, 6 horas da tarde, 7, nem sei, qualquer hora, meia-noite, aquilo já está cheio. Aquele pessoal todo ali, mas não estava cada um indo para uma baia de ônibus, não. Estava todo mundo seguindo Jesus. E aí aquela multidão toda, aquele quantitativo exagerado de pessoas. E as pessoas começam a observar que tinha alguém ali, na beira do caminho, chamando Jesus. O que é isso? Fica quieto aí, rapaz, ele está indo para Jerusalém, não está vendo? Deixa ele, a gente está indo junto. Mas então Jesus escuta aquele clamor. E Jesus para e faz o seguinte: chamem o cego. Jesus não simplesmente, ele vai até Bartimeu, olha de cima para baixo, percebe que ele necessitava voltar a enxergar e simplesmente faz, está curado. Agora eu vou lá para Jerusalém, né? Porque eu preciso ir para Jerusalém. Ele é só alguém no caminho, mas Jesus não faz isso. Jesus, ele chama Bartimeu. Jesus está no centro da multidão. E o que ele faz? Tragam Bartimeu
para o centro dessa história. E então vem Bartimeu. E aí o verso 50 e 51 vai dizer: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que queres que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Irmãos, voltando à história que a gente está aqui encenando, Jesus vai, escuta o clamor daquele cego, daquele excluído socialmente, daquele mendigo, daquela pessoa que ninguém estava querendo se relacionar com ele, nem mesmo os seguidores de Jesus. Jesus vai e fala o seguinte: olha só, Jesus parou e falou: chamem o cego, e trazem Bartimeu até Jesus. E ali chega Bartimeu e Jesus. Como eu falei, toda aquela multidão estava em volta de Jesus. E aí Jesus vai e mostra aquelas pessoas que Bartimeu também deveria estar naquele momento ali, porque precisava da atenção de cada um deles. Então Bartimeu se coloca ali frente a Jesus. E aí Jesus faz outra coisa surpreendente. Jesus faz o quê? Jesus faz uma pergunta para Bartimeu. Qual é a pergunta que Jesus faz a Bartimeu, irmãos? A minha versão diz o seguinte: o que você quer que eu lhe faça? Essa pergunta, irmãos, não é uma pergunta que um rei faz ao seu súdito. Essa pergunta não é nem mesmo, sabe, uma pergunta comum de um esposo para sua esposa. Essa pergunta, ela não é nem comum entre os amigos, sabe? O que quer que eu lhe faça? Essa pergunta é uma pergunta que assim remete, que nos coloca uma situação de servo. Jesus se coloca diante de Bartimeu e fala: o que quer que eu lhe faça? Era óbvio o que Bartimeu precisava, mas Jesus mostra àquelas pessoas que a voz de Bartimeu não deveria ser silenciada. E aí a gente começa a observar que, diante daquela cena, a voz que muitos estavam querendo calar é a voz que Jesus traz e torna a principal. Aquele que talvez nem deveria estar constando na história, porque seria apenas algo parado no caminho. Jesus traz e se transforma no protagonista de uma história. E Jesus então serve a Bartimeu dizendo: o que quer que eu lhe faça? E aí, eu me lembro de uma canção do Salomão do Reggae, Não Venha Por Cima. E ele diz o seguinte, que se até mesmo Deus sabe chegar, não venha por cima. Quando a gente olha para esse texto, irmãos, e tudo isso que a gente está colocando aqui diante dessa história de Bartimeu, é para nós, como igrejas do Senhor Jesus, refletirmos sobre como temos andado pelos caminhos, de modo que venhamos não ser apenas seguidores de Jesus, ou ser parecidos com os discípulos de Jesus, mas que venhamos ser como Jesus, aquele que para no caminho, se for preciso, para escutar o clamor de alguém que precisa ser alcançado. Jesus é esse que parou nesse caminho, e então se coloca nessa posição, ali diante de Bartimeu, dando a Bartimeu a voz que muitos estavam tentando calar. E diante disso, Jesus, como a gente viu aqui, faz uma pergunta: o que você quer que eu lhe faça? E aí Bartimeu diz o óbvio: eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. E então, o verso continua, 52, dizendo: então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada afora. Aqui, irmãos, encerrando já essa mensagem nossa, a gente chega ao final dessa história de Bartimeu. E talvez a gente pense
que o grande milagre dessa história foi Bartimeu recuperar a sua visão. Não é isso? Ele era um cego, agora passou a enxergar. Esse foi o grande milagre da história. Mas eu gostaria de dizer para você nessa manhã que não necessariamente. Porque um grande milagre dessa história veio antes mesmo da cura que Bartimeu recebeu. O grande milagre dessa história foi algo tão simples que nós muitas vezes ignoramos no nosso convívio social. Jesus, assim ele incluiu Bartimeu. Ele mostrou para aquelas pessoas que ele não era um alguém inferior, em uma posição mais baixa, mas ele era um alguém que poderia ser encarado de frente. Chamem-o, que pudesse trocar palavras, conversar. Ele era um alguém capaz, que precisava ser incluído. Nós, como igrejas de Jesus, precisamos trazer inclusão para aqueles que o mundo que vive em pecado prefere viver à distância. E a questão é sabermos quem nós temos sido nessa história. Apenas seguidores de Jesus? Apenas aqueles que se nomeiam discípulos de Jesus? Ou nós temos sido testemunhas de Jesus? Como Atos 1:8 vai entregar essa verdade para as nossas vidas. Então, o grande milagre aqui, irmãos, não só foi a cura da cegueira de Bartimeu, mas foi Jesus percebê-lo como um humano que era. Igreja do Senhor Jesus, que em 2022 venhamos ter um olhar mais solidário, um olhar que consegue enxergar para o outro e ver um alguém igual a você, um olhar que se coloca como o olhar de Jesus, que não veio por cima, mas que assim se colocou diante ali de Bartimeu, conversou com ele, deu a ele a oportunidade de declarar o que ele precisava. Jesus que não simplesmente olhou para ele e deduziu: você deve estar precisando disso. Ou então, não, eu sei o que é melhor para você, toma isso. Não, Jesus ouve, porque Jesus não silencia as vozes. Jesus ouve aqueles que estão sendo calados. Quero orar com você nessa manhã, nesse momento. Entregar diante de Deus as nossas vidas, pedindo a Ele mais amor e Espírito Santo do Senhor em nossas vidas, para que venhamos conseguir a cada dia mais, nos separar desse eu. A gente não vem para a igreja para ser eu, a gente vem para ser nós. A gente não vem para ter identidade, a gente vem para fazer parte de um corpo. E um corpo que a cabeça é Jesus Cristo. Então a gente vem para ser ainda do pescoço para baixo de um corpo. Vamos orar nesse instante. Amado Senhor Deus e Pai, aqui estamos diante do Senhor, eu, minha amada igreja, e queremos te pedir nesse instante que o Senhor nos encha com esse caráter de Cristo Jesus, pois o mundo não precisa só de seguidores de Jesus. O mundo não precisa de pessoas que simplesmente se autodenominem discípulos de Jesus. O mundo precisa de testemunhas de Jesus. O mundo precisa de pessoas que vivam como Jesus viveu. E eu creio, Senhor, que essa é a maneira que a tua igreja pode fazer diferença nessa terra. É tendo um olhar de compaixão pelo próximo. Que venhamos, ó Deus, ter a coragem, a ousadia, o amor e a humildade para se colocar diante dos necessitados e mostrar a eles que eles têm valor, que eles são humanos como nós e que nós, se preciso for, iremos servi-los, perguntando-lhes
o que quer que eu te faça. Que venhamos dar voz àqueles que estão sendo calados. Que a igreja do Senhor viva o amor de Jesus encarnado em seu meio. É isso que pedimos a Ti, nesse primeiro domingo de manhã de 2022. Que venhamos ser como Jesus, solidários, inclusivos, e que amemos ao próximo como Jesus nos amou. Em nome de Jesus, amém.